E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, na disciplina de projetos elétricos residenciais e prediais, nós vamos estudar a nossa unidade 2, que fala sobre os sistemas de distribuição. Assim como na unidade 1, a unidade 2 ela também é uma unidade bem pequenininha, tá? Nós vamos estudar ela, a gente vai começar e finalizar na aula de hoje. E ela está separada em apenas dois tópicos. O 2.1, que fala sobre as características do sistema de distribuição de energia elétrica, e o 2.2, que fala sobre os métodos de instalação. Então, começando pelo nosso primeiro item, o 2.1, que fala sobre as características dos sistemas de distribuição. Eu vou passar, a gente vai falar aqui, tá? Não vou me aprofundar muito em nenhum dos tópicos, porque vocês vão acabar vendo esses tópicos nas disciplinas mais adiante, que vão estudar com maior clareza cada um deles. Mas é importante que a gente tenha um conhecimento básico, né, do nosso sistema de distribuição, para poder entender melhor como é que funcionam os projetos que a gente vai realizar, tá? Bom, então tem várias formas, várias características do sistema de distribuição que fazem a diferença entre os próprios sistemas e que são importantes que a gente conheça cada uma dessas etapas, dessas características, para poder elaborar o projeto, tá? A primeira, ela está relacionada com a natureza da corrente elétrica, então a gente tem sistemas de distribuição que podem ser, por exemplo, de corrente contínua, corrente alternada, as tensões, os níveis de tensão que são utilizados, ao número de fases, pode ser um sistema bifásico, trifásico, monofásico, vai depender se você está fazendo um projeto para uma área urbana, uma área rural. Na área urbana, dependendo da potência instalada da nossa instalação, que a gente vai ver depois o que é isso, né? A gente vai determinar se é monofásico, bifásico, trifásico. O esquema de aterramento, o número de condutores carregados, né, que a gente vai ver também o que significa, o esquema de aterramento, a efetividade do aterramento, o esquema de ligação do transformador, o tipo do condutor e a maneira de instalar a linha elétrica. Bom, então, começando aqui, a gente pode ter o sistema caracterizado como um sistema independente ou um sistema isolado, tá? A geração, quando ela é dita independente, quando ela não possui nenhuma interligação elétrica com a concessionária. Então, a concessionária ela tem um sistema complexo e grande, e aí quando você tem um sistema, por exemplo, numa região isolada, né, no meio de uma floresta, por exemplo, que você não tem lá a rede elétrica da concessionária, você tem ali um sistema elétrico isolado. Então, por isso que ele é utilizado, né, em comunidades isoladas, com geração própria, sem utilização de chamado paralelismo com a concessionária. Ou seja, eu posso ter situações onde eu tenho um gerador que aciona as minhas cargas e que estão conectados junto com a concessionária, funcionando de forma paralela, o que não acontece no sistema isolado, tá? Então, no sistema isolado a gente tem um gerador, a gente pode ter um sistema de transformação, que é o que está sendo representado por esses círculos, e a gente tem a alimentação das cargas. Um sistema dito interligado, um sistema dito interligado, né, ou seja, que ele não é isolado, não é independente, ele é interligado com o sistema, ele acontece quando a gente tem diversas fontes geradoras interligadas, o que vai também garantir uma confiabilidade maior. Se nós retornarmos aqui, né, num sistema desse tipo, caso a gente tenha uma falha do nosso gerador, a nossa carga fica sem alimentação, né? Ao passo de, num sistema como esse daqui, né, o chamado SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, por ter uma quantidade enorme de geradores, como é o nosso sistema, alguns desses geradores falhando, né, sei lá, saindo do sistema por algum problema que tenha naquela fonte geradora, né, ou algum problema na linha de transmissão, as fontes geradoras que sobram no sistema, elas têm a capacidade de aumentar um pouquinho a geração de cada uma delas, de maneira que elas conseguem compor aquela fonte que faltou. É claro que isso não vai acontecer sempre, né?
quando você tem um sistema interligado, onde você tem grandes centros geradores, como acontece também no Brasil, se um centro grande gerador desse tiver um problema, a gente acaba tendo um desligamento em cadeia, que é quando todas as usinas que restaram tentam gerar um pouquinho mais para poder suprir aquela que saiu, só que aquela que saiu ela é tão grande que mesmo todas as outras operando no seu limite máximo, elas não conseguem suprir, e aí o sistema, como ele é todo interligado, ele se automaticamente desliga, configurando o que a gente chama aqui de apagão. Um exemplo de uma usina dessa é Itaipu, que ela sozinha gera uma quantidade absurda de energia e que quando ela sai do sistema, as usinas que restam para o nosso sistema, mesmo configurando centenas delas juntas, aumentando a sua geração, não conseguem suprir a Itaipu e aí todas elas acabam sendo desligadas. Então aqui tem um sistema, né, com vários geradores. Normalmente o que se tem, né, como os geradores eles ficam distantes dos centros onde eles alimentam, né, das cargas que eles vão alimentar. Para a gente reduzir a bitola dos condutores, a gente tem uma elevação de energia nos transformadores que ficam próximos aos geradores. A gente tem uma transmissão dessa energia próxima às cargas e na hora de ligar as cargas a gente vai ter aqui nesses pontos de carga outros transformadores responsáveis por rebaixar esses níveis de tensão para torná-los em níveis utilizáveis nas residências, nas empresas, indústrias, comércio. Então, conforme eu já até comentei, né, em relação à natureza da corrente, a gente pode classificar como alternado contínuo. A corrente alternada ela pode ser monofásica ou pode ser polifásica, quando tem mais de uma fase, né, claro. E a corrente contínua ela pode ser uma corrente a dois condutores, quando a gente tem positivo e negativo, como na bateria de um carro, tá? Ou ela pode ser a três condutores, quando a gente tem positivo e negativo, e também em massa, né? Ou o que o pessoal chama aí de aterramento, né? Que é para fazer a proteção contra choques elétricos nas carcaças dos equipamentos, tá? A, a corrente contínua, ela é utilizada para as transmissões em extra alta tensão, tensões muito elevadas. Na disciplina de instalações eu mostro lá para vocês o sistema brasileiro e aí vocês vão ver lá que algumas dessas linhas elas são em corrente contínua. Mas no dia a dia, digamos assim, na nossa prática de instalações, elas vão estar mais relacionadas com sistemas de emergência, com sistemas de controle e proteção em subestações. Isso aí é um pouco mais subestações, não está muito na disciplina de projetos, mas o que está na disciplina de projetos também seria, de projetos, né, é a instalação de geração fotovoltaica, projeto de instalações, né, a instalação de geração fotovoltaica também, ela é em corrente contínua, sendo que quando a gente vai interligar ela na nossa rede elétrica, a gente usa os chamados conversores, tá? Que transformam aí essa corrente contínua para corrente alternada. Em relação ao transporte de energia, a gente pode separar aí em transmissão, subtransmissão e distribuição. A transmissão são as redes que interligam a geração ao centro de carga e também entre sistemas independentes. A subtransmissão é uma rede para os casos onde a distribuição não se conecta à transmissão, tá? Havendo estágio intermediário de repartição de energia entre várias regiões. E a distribuição é a rede que interliga a transmissão ou a própria subtransmissão aos pontos de consumo, sendo dividida em distribuição primária, que é o nível de tensão média de tensão, tá? Ou a distribuição secundária, que é o nível de uso residencial. Então a gente está mais interessado aqui na distribuição, em específico na nossa disciplina, na distribuição secundária, que é o nível de tensão residencial, ou seja, a gente não vai aprender a fazer nenhum projeto de linha de transmissão, nem nada desse tipo, até mesmo porque esses projetos eles são relativamente complexos e que demandam um estudo bem abrangente para poder determinar os condutores. No nosso caso aqui, a gente pega a partir dos postes da rua, né, que fazem a distribuição para residência em baixa tensão, e aí a partir do ponto de entrega, que é onde fica o medidor da EDP, no nosso caso, a gente vai projetar tudo que está dali para dentro de uma residência. No Brasil, a gente tem a transmissão em corrente alternada, quase toda, né?
que vão variar de níveis aí de 138 kV a 765 kV, incluindo nesse intervalo tensão de 230, 345, 440, 500 kV, a subtransmissão que vai de 34,5 a 138 e a distribuição que usualmente é de 13,8, pode mudar um pouquinho de um estado para o outro, tá? Usualmente o 13,8, no nosso caso aqui 13,8, onde a gente tem um secundário variando entre 110 a 440, no nosso caso aqui na rede de distribuição de rua é 127 e 220. Os níveis de tensão, tá? Na maioria, tá? Sendo que em alguns lugares do estado é 220, 380, como em Alegre, por exemplo, lá a tensão fase neutra 220, fase 380. As redes com tensão nominal igual ou superior a 230, elas são denominadas redes de extra alta tensão, EHV, tá? E aí no Brasil a gente chama elas de rede básica de transmissão. As redes de tensão entre 69 e 138 são as redes em alta tensão. Isso aqui são classificações da norma, tá? Os nomes, né, que eles chamam, né? As de redes com tensão nominal entre 1 kV e 69 são de média tensão, tá? No caso de instalações elétricas, quando a gente vai fazendo a disciplina de projetos industriais, lá numa indústria é comum a gente receber a tensão ao invés de em 220, 127 ou 380 volts, a gente receber em 15 kV, dada a potência instalada de uma dessas indústrias. E os sistemas com tensão abaixo de 1 kV, que é o que nos interessa, é o chamado de baixa tensão, tá? Então a gente vai trabalhar em baixa tensão, todos os nossos projetos vão ser feitos para redes com tensão inferior a 1 kV ou 1000 volts, né? A gente pode ter uma classificação desses sistemas quanto ao número de fases, né? Então a gente viu que ele pode ser monofásico ou polifásico, ou destrinchando mais ali, né? Ele pode ser um monofásico com 3 configurações diferentes, ele pode ser um monofásico de fase neutro, tá? Que é onde a gente tem uma fase, né? Ou a gente chama ele de monofásico a 2 condutores. A gente pode ter um monofásico com fase-fase, que usualmente o pessoal chama de bifásico, né? Então ele é um monofásico com 2 fases. No nosso caso, o fase neutra é 127, que é o 2 condutores, o fase-fase, que é o bifásico, é 220, e além disso a gente pode ter um circuito monofásico ou bifásico, né? A 3 condutores, onde nós temos 2 fases e além da fase o neutro também caminhando junto. E aí no sistema desse tipo a gente pode ter 2 níveis de tensão diferentes, que é quando a gente pegar a tensão entre uma fase e um neutro, ela vai valer 127, e entre duas fases 220. Os circuitos trifásicos ele podem ser classificados como a 3 fios, que é quando a gente tem apenas as 3 fases. Ele pode ser classificado a 4 fios, quando a gente tem, além das 3 fases, o neutro também, tá? E ele poderia utilizar também um critério de 5 fios, tá? Que é quando a gente passaria ali também o condutor terra. Em relação ao número de condutores carregados, tá? É aquele que efetivamente conduz a corrente de carga quando da operação do circuito. Por exemplo, o circuito fase neutro, é um circuito a 2 condutores, apesar de ter apenas uma fase, né? 2 condutores carregados, perdão, apesar de ter apenas uma fase, porque quando está funcionando vai passar corrente pela fase e pelo neutro. Tá? Isso é um número importante, porque na hora de fazer o projeto, e a gente for consultar as planilhas do fabricante, ele vai dizer a capacidade de condução de corrente do fio baseado na quantidade de condutores carregados. Então, se for 2 ou 3 condutores carregados, por exemplo, vai ter uma diferença na capacidade de condução de corrente dos fios, tá? Isso por conta do aquecimento, né? Quanto mais condutores carregados, mais ele se aquece, mais tem interação entre os condutores e pior fica para eles transportarem energia. O condutor de proteção ele não é considerado condutor carregado, porque nele só vai circular a corrente no caso de uma falha. A gente pode ter algumas formas diferentes para circuitos com 2 condutores carregados.
Eles podem ser fase neutro, eles podem ser fase neutro proteção, fase neutro proteção, fase proteção e positivo e negativo no caso de corrente contínua. Todas essas configurações caracterizam circuitos com 2 condutores carregados. Os circuitos com 3 condutores carregados, ele tem diversas configurações diferentes. Eles podem ser fase mais neutro, tá? Então são 3 condutores carregados. Fase neutro e proteção, né? Também são 3, porque a proteção não leva em consideração. Ele pode ser trifásico, apenas 3 fases. Pode ser 3 fases com proteção, também são 3 condutores carregados. Ele pode ser trifásico com neutro ou trifásico com neutro e também com proteção. E aí, para eles serem considerados carregados, eles devem estar com o circuito equilibrado, ou seja, cada fase tem que ter a mesma corrente. Senão a gente tem uma corrente de retorno pelo neutro muito grande e a gente deve considerar ele também como circuito carregado. E a gente pode ter, no caso de um circuito corrente contínua, o positivo, negativo e massa, que também caracteriza 3 condutores carregados. E por fim, a gente pode ter a classificação de 4 condutores carregados. Nas tabelas fabricantes nem tem essa categoria de 4 condutores, mas a gente vai ver que a gente pode utilizar um fator de correção para ser aplicado na capacidade de condutor para 3 condutores carregados, quando a gente tem uma situação dessa, que seria um circuito trifásico com neutro, né, ou com neutro e proteção mais desequilibrado, onde a gente vai ter uma corrente alta de retorno pelo neutro, e aí passa a ter então 4 condutores carregados. Bom, em relação ao esquema de aterramento, a gente vai começar falando aqui sobre a codificação. Vocês vão perceber que a gente chama alguns circuitos com as siglas TNS, TNC, e essas siglas ela está relacionando a situação do aterramento em relação ao TER, basicamente, tá? A primeira letra da sigla, ela diz a situação da alimentação em relação ao TER, aonde o ponto T, né, ele vai representar que você tem um ponto diretamente aterrado, e o I é quando a gente tem isolação das partes vivas em relação à Terra, ou quando a gente coloca uma chamada resistência de aterramento. A segunda letra, ela indica a situação da massa em relação à Terra. Tá? Então, a gente tem um sistema que tem a alimentação e tem o equipamento que ele está alimentando. Tá? Então, a primeira letra tem em respeito à alimentação do sistema e a segunda ao carga que está sendo alimentada. Tá? Em mais específico, né, a massa da carga, ou seja, a carcaça desse equipamento está sendo alimentado. Quando a sigla for T, quer dizer que a gente tem as massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento do ponto de alimentação. Cada carga tem o seu condutor terra aterrado. E quando a gente tem o N, a gente está representando que as cargas elas são ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado. No caso de uma residência, todo medidor ele tem um aterramento lá na ponta, na entrada, né, da medição, e aí você coloca ali um outro medidor, o padrão, né, você colocar um outro medidor, não, perdão, uma outra haste de aterramento, e interligar todas as massas da sua casa naquela haste. Né, e aí você configura uma classificação N, né, que você liga todas ao ponto de alimentação aterrado. E pode vir também outras letras, tá? E aí essas outras letras, elas não são obrigatórias, né? Então só voltando aqui, a gente poderia ter um sistema TT, TN, IN, IT, por exemplo, né? E aí elas podem vir com outras letras, tá? Que não são obrigatórias, mas serve para indicar a relação entre o neutro e o terra. Então as duas primeiras, especificamente em relação ao terra, as que vêm depois das duas primeiras, elas estão dizendo como que o neutro está ligado em relação ao terra. Por exemplo, se vier a letra S, quer dizer que a gente tem condutores separados, né? Ou seja, tem um condutor terra e um condutor neutro. Quando vem uma letra C, por exemplo, é quando a gente combina em um único condutor. O condutor serve como neutro e terra, que é chamado PN, que é o proteção e neutro. Perdão. Então, quando a alimentação vier de uma rede de distribuição pública em baixa tensão, o condutor neutro deve sempre ser aterrado na origem. Tá? Então lá no medidor, né, igual eu comentei agora há pouco, você tem uma haste de aterramento, e ali naquela haste de aterramento você tem um neutro que passa pelo medidor também ligado ali. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns sistemas de aterramento. Tá? Então aqui o primeiro chamado TNS, né,
Então, a gente tem nesse sistema aqui a fonte ligado diretamente à aterrada, né, que é o T ali, né? Então você vê lá que o nosso, vou pegar o mouse aqui, o nosso condutor de proteção, que é o PE, ele está ligado diretamente no terra, tá? A gente tem um N, né, que quer dizer que as cargas elas são todas interligadas ao mesmo condutor de proteção, que está interligado com o condutor de proteção da fonte. E a gente tem, opa, perdão, e a gente tem o S para dizer que nós temos condutores neutro e proteção distinto, né? Ou seja, eu tenho um condutor neutro e uma proteção distinto, mesmo que eles sejam aterrados no mesmo ponto lá na nossa fonte. Aí a gente pode ter um TNC, então o que muda desse para esse é a última letra, né? Você pode ver que tudo é igual, a diferença é que aqui a gente tem um condutor que faz o trabalho de proteção e neutro, né? Então a nossa carga aqui, elas vão ter tanto a massa, aqui a carcaça, quanto o neutro delas ligado ao condutor de proteção. A gente pode ter um TNCS, tá? Que é esse cara aqui, ele é utilizado em locais onde o condutor de proteção não é acessível, mas é necessária que potencialização entre carga de diversos equipamentos, ou seja, eu tenho, por exemplo, a partir da fonte um sistema igual esse daqui, que é o TNC, né, que é o mesmo condutor para proteção e neutro. Né? Só que em determinada parte da minha instalação eu derivo desse condutor PAN um segundo condutor, que é o neutro, um neutro, perdão, e aí nesse caso aqui nós vamos ter agora dois condutores. Então fica um pedaço como se fosse um TNS e um pedaço como se fosse um TNC. A gente pode ter o chamado TT, né? Ou seja, a gente tem a fonte diretamente aterrada e a gente tem a carcaça diretamente aterrada. Tá? Isso vai ser principalmente aplicável em locais onde a distância entre o ponto de aterramento e a massa de potencial seja muito longa. Né? Ou seja, a gente tem uma distância muito grande entre esse equipamento e esse aterramento que é feito lá na entrada do medição, por exemplo. Tá? Nessas situações, o TNS faz com que o condutor de proteção tenha uma impedância muito grande. Vocês estudaram lá as leis de Ohm, né? Tem lá a resistência, corrente contínua, vocês vão estudar o conceito de impedância em CCA, né? E aí quando esse cabo aqui ele fica com comprimento muito grande, essa impedância é muito grande, o que gera um potencial elétrico muito grande quando você tem uma fuga. E aí isso pode ser perigoso, ou seja, eu tenho um aterramento na massa, mas na hora que eu tenho o condutor encostando na massa, ao invés da massa, da carcaça, pensa no equipamento de metal, né? Da massa ela ficar com potencial baixinho, porque está ligado ao terra, por exemplo, de 1, 2 volts, se você não sentir um choque, pode acontecer de estar ali 30, 40 volts, por exemplo, devido à impedância do cabo. E aí a sua proteção não vai funcionar adequadamente, porque alguém poderia, por exemplo, tomar choque numa situação dessa. A gente pode ter o IT, mais aplicável, onde a gente tem que garantir a continuidade de serviço, ou seja, que é quando teve uma fuga para o terra e eu não quero desarmar, tá? O que acontece normalmente, quando a gente faz uma proteção, é que a gente tem equipamentos que quando tem uma fuga, ele desliga toda a sua rede, tá? E isso vai, obviamente, proteger quem está tomando um choque ou algum equipamento onde está acontecendo a fuga. Só que em determinadas situações, tá, isso não pode acontecer, como por exemplo uma sala de cirurgia. Teve uma fuga e aí eu vou desligar a sala de cirurgia. Né? E aí com um monte de aparelho lá que mantém a pessoa viva desligado, né, pode ser que a pessoa possa vir a óbito por esse motivo. E aí, né, em situações como essa, por exemplo, a gente utiliza uma chamada impedância de aterramento, que é um resistor que a gente coloca, ao invés de ligar o aterramento diretamente no solo, a gente coloca essa resistência. Tá? Ela vai servir para quê? Para quando você tem uma fuga, né, por terra, por exemplo, aqui, né, para o neutro, a gente, a gente vai garantir o limite de corrente que pode circular ali, tá? E aí nesses casos a gente consegue controlar para não deixar ter um choque, por exemplo, algo que seja muito ruim para a pessoa que está submetida ali. Bom, então esses são os sistemas mais praticados, tá? E aí em relação à efetividade do aterramento, né, só para exemplificar melhor aqui,
Tá? A gente pode ter um chamado sistema solidamente aterrado, que é o que está nos primeiros sistemas lá que eu apresentei, tá? Que ele é o mais comum e que é o que é utilizado na rede de distribuição secundária. Os transformadores que ficam nas nossas ruas, lá nos postes, tá? Esses transformadores, eles têm o seu secundário ligado numa ligação chamada estrela, que vocês vão aprendendo o que, que é, né? E o centro dessa estrela, ele é diretamente aterrado, ou seja, tem um condutor que desce dali do centro da estrela, dessa emenda dos cabos, e vai para o solo, através de uma haste, tá? Ou da própria estrutura do poste. E nós temos também desse centro saindo condutor neutro, né? Então, esses quatro aí, A, B, C e neutro, e N, né, são os que compõem aqueles 4 fios que passam na vertical da nossa rua. E nós podemos ter o sistema aterrado por impedância, que é o que eu estava comentando agora, que é quando a gente quer diminuir o nível de curto-circuito, ou seja, coloca uma impedância ali, e aí o valor de corrente de fuga, que seria muito alto, ele passa a ter um valor limitado devido à impedância que nós adicionamos. Bom, né, então feita essa explanação aí inicial sobre algumas características do nosso sistema de distribuição, toda vez que a gente for precisar de alguma dessas características, eu vou comentar novamente, então podem ficar tranquilos, tá? Eu vou passar agora para um novo tópico, que é o métodos de instalação. O método de instalação, ele vai dizer para a gente como que o eletroduto que nós vamos utilizar para passar os condutores, como que ele foi instalado. Então, esse eletroduto ele pode ser instalado de diversas formas, pode nem ser um eletroduto, por exemplo, conforme eu vou mostrar, e essa forma de instalar vai também influenciar na capacidade que o condutor tem de condução de corrente. Tá? Então, a gente vai ver o método de instalação, porque lá na frente, quando a gente for calcular, né, a bitola do condutor, né, o diâmetro do condutor, a gente vai perceber que o método vai influenciar na capacidade de condução dele. Tá? O primeiro método que eu vou mostrar aqui é o de eletroduto embutido. Tá? É a forma mais comum da instalação, tá? Porque ela fica esteticamente adequada, fica bonito. Né? Você entra numa casa, você não vê nenhum eletroduto pendurado nas paredes. Tá? Então tem a questão da segurança, né, que ninguém também vai... Uma criança, por exemplo, pode se pendurar no eletroduto desse e quebrar. Ele pode ser embutido tanto em alvenaria como numa parede termicamente isolante. Só que ele tem a desvantagem, que é a desvantagem de possuir pouca flexibilidade. Ou seja, se eu tenho um ambiente, como uma sala de aula, por exemplo, e aí eu recebi um equipamento novo e quero colocar um projetor, por exemplo, que não tinha na sala. Se no projeto inicial já não tivesse sido previsto uma tomada próxima ao local onde vai ficar o projetor, né, eu não tenho a flexibilidade de mudar um ponto facilmente. Eu vou ter que quebrar a parede, passar novos eletrodutos, colocar uma nova tomada ou fazer uma instalação dita aparente, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é quando os eletrodutos não passam por dentro das paredes, mas sim na superfície da parede. A gente pode ter esse eletroduto enterrado, né, que é quando ao invés de ele estar pelas paredes, ele está enterrado no solo. Tá? Numa instalação residencial não é comum ter muito eletroduto enterrado no solo, mas é comum a gente ter pelo menos um, que é o eletroduto que vai do quadro de medição, que fica lá no muro das pessoas, ou naquele postezinho que a gente coloca na calçada, até o chamado quadro de distribuição geral, o QDG, que fica dentro da residência. A gente tem que ter um cuidado especial, tá? Né, quando a gente quando a gente passa um eletroduto desse, ou quando a gente escolhe o local por onde vai passar um eletroduto desse, a gente tem que prever se aquele local onde ele vai passar, ele pode sofrer escavações futuras, ou se vão passar veículos muito pesados ali que possam levar a um rompimento do eletroduto que está subterrâneo, tá? Então, por exemplo, via de regra, a gente não passa ele por um jardim, né, porque você pode plantar uma árvore, alguma coisa ali que futuramente a raiz pode crescer e pode destruir, né, a camada de proteção do eletroduto. Ou alguém pode querer escavar lá para fazer alguma coisa e acabar rompendo lá o fio, podendo até ser eletrocutada, né, caso ela bata lá com uma parte metálica nos condutores. A gente pode ter as chamadas eletrocalhas, tá, que são muito utilizadas em ambientes industriais. Né? Elas podem ser perfuradas ou lisas, tá? Podem ser fixadas na parede ou no teto. E o motivo dela ser utilizada nas instalações industriais, uma que ela fica aparente, ela fica pendurada, ela não fica embutida, então ela permite
uma facilidade maior para você fazer uma abertura, dar manutenção, trocar os cabos, tá? E além disso, ela é grande, elas podem ser enormes e possibilitam então a passagem de uma quantidade grande de fios, tá? Quando estiver trabalhando com um equipamento desse daí, a gente tem que tomar muito cuidado quando for fazer a fixação dele no forro ou teto de gesso, né? Porque como passam muitos cabos ali, se você está fazendo isso num escritório, por exemplo, de uma indústria, e você vai colocar uma eletrocalha dessa, e aí passou um monte de cabo ali, pode ser que fique pesado o suficiente para ela despencar do teto, em cima dos funcionários que vão estar trabalhando ali embaixo. Então tomar muito cuidado com essa questão dos pontos onde você vai fixar a sua eletrocalha. Perdão. Nós podemos ter os perfilados, que é uma espécie de eletrocalha mais pequenininha, tá? Normalmente a dimensão dela é essa aqui, 38 por 38 centímetros, tá? Ou milímetros, perdão, 3,8 centímetros, né? São essas daqui, muito comum para fazer iluminação industrial, tá? Porque para iluminação não passam muitos cabos, os cabos não são de bitolas muito grandes, né? E de novo, com ela aparente assim, apesar de esteticamente não ser tão bonito, apesar de, né, que hoje em dia algumas casas modernas têm utilizado esses aparatos industriais para ficar diferente, né? Mas em via de regra não é um negócio bonito para a gente colocar numa casa, por exemplo. Mas tem a facilidade de ser completamente externa ali e de possibilitar então um fácil acesso para dar manutenção, para instalar, passar os cabos, tudo mais, tá? Nós temos chamados leito e escada para cabos, que também parece com a retrocalha, né? Mas ele tem essa diferençazinha aí, ó, ele tem a abertura maior, ele não é tudo protegido igual a eletrocalha. E ele tem essa espécie de escada, né, que você pode ir amarrando os seus condutores aqui, né? Separar eles em grupo, colocar um do ladinho do outro e ir amarrando os condutores em cada uma dessas barras para fazer com que eles fiquem sempre com o mesmo formato. Tá? Esse formato também influencia na capacidade de condução. Se eu passo eles entre folhos, se são três juntinhos, se eles são três um do ladinho do outro, então tudo isso vai influenciar. Nós podemos ter uma canaleta enterrada, então além do eletroduto enterrado, a gente pode ter uma canaleta enterrada também. É utilizado em instalações industriais para distribuição de grande quantidade de circuitos com pequenas ou grandes bitolas. Tá? A vantagem dele ser enterrado é que quando você tem condutores muito pesados, o peso dos condutores não vai ser mais um limitante, né, de quando você vai pendurar uma eletrocária, por exemplo. E tem a desvantagem de ela estar sujeita à inundação por água, né? Ou seja, como ela fica abaixo do piso, né? Se você for lavar, por exemplo, o seu piso, você pode estar jogando água na canaleta, e aí o que vai acontecer é que vai ficar alagado ali embaixo e você, além de ter um risco de fuga, você vai ter uma degradação grande do isolante dos condutores que estão ali. Elas podem ser tampadas tanto por concreto quanto por materiais metálicos mesmo, tá? Sendo que dentro das empresas é muito comum a utilização de chapas metálicas. Nós temos a canaleta plástica, essa acredito que muitos de vocês já tenham visto em algum lugar também, tá? Que é como o pessoal compra, né? Normalmente chama de canaleta. Aí tem as mais simplesinhas, mais baratas, e por exemplo essa daqui que é uma canaleta boa, né? De certa forma. Ela é mais larguinha, já a tomada já encaixa bonitinha. As canaletas elas são todas aparentes, ou seja, elas são instaladas do lado de fora da parede, tá? E ela tem uma vantagem, porque ela tem uma grande flexibilidade. Então, se você tem um galpão grande, por exemplo, a prefeitura gosta muito de fazer isso, né? Ela tem um local grande e ela coloca as divisórias para fazer os escritórios. Aí mudou a gestão, o novo gestor ele quer fazer uma divisão diferente, de repente acrescentar mais escritórios ou transformar os escritórios que estão lá em escritórios maiores. Ele tem a flexibilidade de mudando as paredes de local, né? Normalmente utiliza um drywall, um tipo de parede de gesso, né, acartonado. E aí ele simplesmente coloca novas canaletas e faz alteração dos circuitos. Claro, né, sempre mantendo as características da norma, que conforme a gente vai estudar, de queda de tensão, capacidade de corrente, proteção e tudo mais. A gente tem também a instalação ao ar livre, né? Esse aqui basta você ir lá na frente da sua casa, você vai ver lá os condutores que descem do poste até a entrada da alimentação da sua casa, né? A gente tem ali um exemplo de um condutor aéreo. Se vocês perceberem, vocês vão ver que tem uma alma de cabo de aço, né? Que é onde os condutores estão enrolados, porque o cobre ele é bem maleável e
E aí, se você deixar fazer força, né, o próprio peso do cobre às vezes pode é, causar um chamado escoamento, né, que quando você vai esticar o cobre, ele vai ficar mais fino, e aí, a partir do momento que ele fica mais fino, ele tem a sua capacidade de condução de corrente diminuída, né? Então eles são fixados através de isoladores, não tem nenhum tipo de proteção mecânica ou contra intempéries, né? Que é quando esses condutores estão lá, eles podem pegar chuva o tempo todo, então os condutores que estão ali, o material deles, eles são previstos para esse tipo de instalação. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, os arquivos que eu vou colocar também no AVA, que são o método de instalação, né? Então, conforme o tipo de eletroduto que você usa e também por onde esse eletroduto está passando, a gente vai ter um método diferente para a gente poder consultar a capacidade de condução de corrente dos fios, né? Por exemplo, se eu tiver condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante, tá? Que é esse caso aqui, que é o número de instalação 1, o meu método de referência é o A1. Ele pode ser A2, B1, B2. No nosso caso, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular, né? Ou seja, se o eletroduto for aparente é o B1, e nós temos também aqui, né, quando pode ser embutido ou pode estar entre espaços de construção, ou aqui, unipolar em eletroduto circular embutido, que é o B1 também. Então, sendo aparente ou embutido, vai ser o B1. Desde que o espaçamento, né, deve ser pelo menos 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto nos casos do aparente, tá? No nosso caso vai ser mais esse daqui, ó, que é o número 7 dessa tabela, que é o B1. Além dessa tabela aqui, que pertence àquele livro do Mamed, né, que eu comentei com vocês, nós vamos ter também tabelas de fabricante que fazem isso. Eu gosto muito de utilizar, o pessoal de projetos em geral, essa tabela da Prisma, tá? Essa tabela da Prisma, ela já traz aqui, logo no seu começo, o tipo de linha elétrica, que é o método de instalação, e para cada tipo de condutor deles, qual que é o método que você deve considerar, tá? Então, por exemplo, eletroduto em espaço de construção. Se eu estou utilizando um cabo comum, que é esse aqui, por exemplo, o Afumex ou Superastic Flex, ele vai ser o método, ele não pode ser utilizado, tá? Porque esse tipo de isolante aqui, como ele é em espaço de construção, não tem a proteção adequada. Agora, se tiver em eletroduto embutido em alvenaria, que é o nosso caso, ele vai ser o B1. Ele só vai mudar para B2 na situação de a gente ter um cabo Syntenax Flex, tá? Que é um cabo multipolar, bem mais caro, que tem uma proteção externa. Por que o método de instalação é importante? Para finalizar, a gente vai estudar isso aqui com mais calma, porque quando a gente for consultar a capacidade de corrente que cada fio suporta, a gente precisa saber o método de instalação, né? Por exemplo, se eu tenho um eletroduto embutido, né, igual aqui no apartamento onde eu moro, todos os eletrodutos são embutidos. Se eu pegar um condutor de 2,5, tá? 2,5 milímetros quadrados, que é essa linha aqui, eu consigo saber qual que é a capacidade máxima de corrente que ele pode transportar, baseado no método de instalação e na quantidade de condutores carregados. Vou colocar o um exemplo aqui do prédio onde eu moro, considerando que as fases estão equilibradas, né? A gente tem um sistema trifásico a 3 fios. Perdão, gente. Trifásico a 3 fios. E aí o que a gente vai ter é que se eu tenho, por exemplo, um cabo de 10 milímetros, 3 cabos de 10 milímetros quadrados, né, fazendo a alimentação aqui do apartamento, a capacidade de condução de corrente deles é de 50 amperes para cada um deles. Sendo que se fosse 2 condutores carregados apenas, seria de 57. Então, na prática, quando a gente estiver fazendo o projeto completo, a gente vai ver o método de instalação, a gente vai calcular o circuito, qual que é a corrente que a gente precisa para alimentar o circuito, e aí a gente vai vir aqui nessa tabela, por exemplo, são 2 condutores carregados, método B1. Eu vou procurando aqui. Vamos supor que eu tenha encontrado o valor de 30 amperes. Esse não suporta, esse não suporta. Quem suportaria é o de 32, porque 30 é menor que 32. Seria então um condutor de 4 milímetros. Então mais para frente a gente vai ver isso daqui. Mostrei mais para vocês terem uma ideia de por que é importante a gente conhecer
o método de instalação. Pessoal, era isso, né, a nossa unidade 2. Então a gente viu algumas características das linhas de distribuição e também vimos um pouquinho sobre o método de instalação. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, usem aí o fórum da semana para postar a dúvida, que assim que eu encontrar lá a sua dúvida, eu respondo ela. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.